Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu tô aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo, ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para o Web TV. Então, muita informação, também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente. Estamos aqui no mais um podcast Atlântico Shopping. Vamos conversar com a nossa psicóloga Nelly Maria Tavares, ela que é psicóloga e psicomotricista titulada pela ABP, né? E também formadora de terapeutas do jogo da vida. Ela também que é autora de alguns livros, também é especialista em Eneagrama, que são cursos ali mais focados na área de terapia e psicologia. E, gente, o texto é enorme, mas eu não vou ler até o final, porque ela mesma vai, né, nos contar um pouquinho da história dela. Seja muito bem-vinda, Nelly. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho, né, das suas diversos cursos, diversas especializações nessa área de psicologia, e como a gente havia conversado antes um pouquinho nos bastidores sobre essa psicomotricidade que eu particularmente não conhecia e quero, né, conhecer um pouquinho mais aí, né, dessa especialização que eu tenho certeza que muitos também não conhecem. Então é muito, muito gratificante a gente estar aqui nesse bate-papo, nesse podcast, para a gente conhecer mais sobre tudo e realmente, né, te conhecer, que eu sei que você está aí fazendo um sucesso enorme, vai estar aqui também no Top Livros, aqui na livraria, também podendo aí oferecer mais o teu trabalho. Seja bem-vinda. Olha, é uma alegria imensa, especialmente para contar um pouquinho de tudo isso que me encanta, né? Verdade. Eu vivo a minha profissão e tudo isso é um prazer enorme poder estar divulgando, especialmente quando você fala da psicomotricidade, né? E a gente diz assim, eu sou psicomotricista, a pessoa pergunta, psico o quê? Exato. Como eu perguntei, ele psico o quê? Motricidade, o que é isso? É uma área, né, também de ajuda para o ser humano, né? E é uma ciência que estuda a relação do sujeito, do ser, né, da pessoa com o seu mundo interno, com o mundo externo, ajuda, né, no desenvolvimento como um todo. Não sei falar sem as mãos. Ajuda no desenvolvimento como um todo. Eu sempre busquei uma psicologia integral. Eu venho das terapias corporais, né, da psicologia humanista, e realmente a psicomotricidade ela gera uma busca de integração corpo, mente, emoção, aspecto cognitivo, e é um trabalho que o terapeuta usa o seu corpo, vamos dizer assim, o instrumento de nosso trabalho é o nosso corpo. A gente eu poderia dizer que, como especialista,
na área que eu trabalho da psicomotricidade, porque ela atende desde a vida intrauterina, início de vida, até o idoso. Nós temos a gerontopsicomotricidade, Meu Deus, que trabalha com idoso. Mas, enfim, o meu foco mais na psicomotricidade é com crianças. Então, eu poderia dizer que eu sou uma especialista na compreensão psicológica da criança pela via das ações e da brincadeira. Então, por meio do brincar, né? Então, não é que a gente brinca com a criança, a gente entra na brincadeira, porque através das suas ações, do seu jogo, do brincar, a criança conta toda a história pra gente. Então, a gente dá sentido às ações da criança e ajuda a criança, porque através de todas as ações da brincadeira, ela expressa, né, suas angústias e também, por meio desse brincar, a gente pode ajudar a criança a evoluir. E como que a gente consegue, né, que você consegue, né, ter oferecer esse tipo de serviço para a criança? Foi longos os estudos, né? Passou por uma faculdade, você teve uma experiência assim, mais intimista com, né, a criança para poder promover a elas esse desenvolvimento humano? Pode-se assim dizer. Eu venho, né, a minha base é a psicologia, e já desde a psicologia eu fiz estágio, né, já em psicomotricidade, quando eu me formei em 1983, né? Então, há 40 anos eu já venho, mas na época havia a Associação Brasileira de Psicomotricidade, mas não era profissão ainda, né? Era uma especialidade que o fisioterapeuta usava, que o psicólogo usava, mas nós, como psicomotricistas, viemos lutando, né, pela regulamentação, pela oficialização da psicomotricidade como profissão. O que aconteceu em 2019, foi assinado pelo presidente Bolsonaro, né, na época, a regulamentação da profissão, e agora estamos lutando pela criação do Conselho Nacional, né, de Psicomotricidade, para que os psicomotricistas sejam realmente, eu diria assim, a profissão seja valorizada e realmente se fortaleça, porque até pouco tempo era uma terra de ninguém, então não tinha, muitas vezes não tem qualidade no trabalho. O conselho vai zelar por essa qualidade, porque para ser um psicomotricista tem critérios específicos. Então eu vim fazendo formações, né? Você precisa de uma formação teórica, né? Claro. Prática, precisa de supervisão, muitas horas de supervisão, precisa muitas horas de trabalho corporal com você mesmo, porque nosso corpo é instrumento de trabalho, porque a gente no brincar, na interação corporal com a criança, né? O primeiro diálogo da criança é tônico-afetivo. Então é com o nosso tônus, com nossa... no que expressa o nosso próprio corpo, né? E o que a criança expressa com o seu corpo que nós trabalhamos. E precisa ter, o psicomotricista precisa ter uma formação corporal pessoal. Então isso faz parte da formação do psicomotricista. Formação é um tripé: formação corporal pessoal, formação teórica e formação prática. Isso você começou então em 83, né, a se especializar na psicomotricidade. Nos anos 90 que eu fiz formação inclusive com o Couturier, que é um psicomotricista francês, né? Eu fiz diretamente com ele e foi fantástico, né? O quanto isso realmente me fez compreender como é que a criança constrói o seu eu. E até escrevi um livro sobre isso. Sim, né? Vamos falar um pouquinho dele. Como é que a criança constrói o seu eu e como é essa relação, né? Porque é com seu corpo, com as interações que ela faz, que vai nascendo a ação e o desenvolvimento da criança como um todo. A vivenciar isso com pessoas que realmente são pioneiros dentro da psicomotricidade foi isso. Você aplica onde? Você tem alguma escola? Você tem algum núcleo de ONG? A psicomotricidade, ela pode ser preventiva, educativa e terapêutica. Certo. Então, eu não trabalho em escolas, que seria a psicomotricidade educativa e preventiva. Mas eu tenho meu espaço de desenvolvimento do ser, minha clínica, e eu trabalho com a psicomotricidade terapêutica. Como clínica mesmo, é a psicomotricidade clínica. E como que você consegue identificar, Nili, se uma criança necessita desse tipo de terapia?
Até porque muita gente nem conhece, né? Uma mãe, por exemplo, nem conhece e consegue identificar que a criança necessita dessa autodesenvolvimento, né? Por ela mesma, né? Então, realmente é um assunto um pouco que eu vejo que é muito pouco divulgado, né? Ah, sim. Por isso mesmo é importante a criação do conselho, né? O fortalecimento. Aqui em Santa Catarina, como eu sou titular há muitos anos... Você é presidente também, né? Exatamente. Eu atualmente estou na vice-presidência da Associação Brasileira de Psicomotricidade Regional Sul, que é composta pelo estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na verdade, no Paraná e Rio Grande do Sul é um pouco mais forte. Aqui em Santa Catarina, por isso que eu estou hoje, assim, nós estamos nessa campanha. Nós fizemos um evento na praia, no dia 19 de abril é dia do psicomotricista, então no dia 21 de abril nós fizemos um passeio ali com as camisetas da psicomotricidade, com mais 4, 5 psicomotricistas. E a minha ideia realmente é começar a fortalecer mais, porque Santa Catarina realmente não está existindo muito aí no cenário nacional. Exatamente. Mas existem muitos psicomotricistas trabalhando em clínica, trabalhando na escola. E o interessante mesmo, Paraná já tem, em Curitiba já tem lei que já foi... providenciado isso de ter um psicomotricista em cada escola. Tanto particular quanto pública? Pública, nas escolas públicas. Isso foi conseguido em Curitiba. Que bom, né? Já é um avanço. Aqui em Balneário era uma boa ideia, né? Escolas municipais, claro. Né? Então, nós precisamos ter mais psicomotricistas, né? E de qualidade, não adianta, porque nós não somos recreadores. Psicomotricidade não é recreação com criança. Quando a criança brinca, você perguntou como é que você identifica isso? Como eu disse, como especialista na compreensão das ações, a criança não tem nenhuma ação, nenhum gesto, nenhum movimento gratuito. Então, só no brincar de uma criança, às vezes tem coisas repetitivas no comportamento da criança. A psicomotricidade ela ajuda no desenvolvimento. E como um todo, assim, quando a criança apresenta alguma dificuldade, às vezes na própria corporal, atividade, né? Porque tem crianças com deficiências físicas, né? Com dificuldades psicomotoras, né? Quanto na parte emocional, porque isso tudo está relacionado. Como um todo, tudo está relacionado, né? Então, a gente, quando avalia uma criança, observa a maturação psicológica dela, como está o desenvolvimento, tanto no aspecto emocional, quanto cognitivo, quanto físico, quanto o desenvolvimento psicomotor da criança, que é as habilidades corporais que ela tem. Por exemplo, se eu tenho uma sala apropriada para isso, né? Claro. Por exemplo, eu tenho um espaldar que as crianças sobem para pular. Só no jeito da criança pular do espaldar, a gente já observa como é que ela está lidando com a angústia do vazio. São angústias que nascem lá no início da vida da criança, que isso tem a ver com a fala, tem a ver com vários aspectos da vida dela, da expressão dela no mundo. Então, tanto pode ser o trabalho da psicomotricidade ser ótimo, maravilhoso, ajuda a desenvolver demais para crianças que têm algum transtorno, alguma síndrome, quanto para crianças que estão com alguma dificuldade emocional. Você considera o autismo, né? O autismo, trabalhei muito trabalhei muito com autismo, hiperatividade. TDAH? Nossa, sobre hiperatividade precisaria ser eu tenho minhas questões aí, porque nós estamos vivendo hoje uma epidemia de diagnósticos. Então, eu tenho aqui minhas restrições, né? Nossa, eu vou começar a falar, você me corta. Porque... Não, pode ficar à vontade, a gente tem mais uns meia hora pela frente. Eu quero falar do meu trabalho. Nós vamos falar também. Dá tempo. Eu recebo crianças com diagnóstico de autismo e hiperatividade e que depois... você trabalha, os sintomas desaparecem, quer dizer... Desaparecem? Sim, então, porque o diagnóstico é equivocado. Diagnóstico equivocado, né?
Por exemplo, Diagnóstico do eu sou do tempo que autismo era autismo mesmo, mas é claro, como tem evolução, e por realmente para também contemplar categorias que às vezes, puxa, determinadas vamos dizer assim, características que precisavam ser organizadas num quadro, né? O último nosso DSM, que é o Manual de Distúrbios, né, Mentais, eles reuniram todos os níveis de autismo num só espectro. Hoje, então, a gente fala autismo... E tem níveis, né, de autismo, né? Então, só assim, uma coisa é o autismo clássico, né, que é uma criança bem comprometida, inclusive, mas que dá para trabalhar com a psicomotricidade, é até bem importante a psicomotricidade. Mas dentro do espectro do autismo, né, então o TA, que a gente chama agora transtorno do espectro autista, né, certo, tem muitos níveis. E muitas crianças que estão consideradas dentro do nível A1, né, que é um autismo leve, autismo leve muitas vezes não é autismo. São dificuldades que a criança tem que, quando trabalhadas, elas superam. Elas superam. Vamos dizer assim, você perguntou como é que eu vejo. Se uma mãe me traz uma criança, eu não olho para o diagnóstico dela. É claro que é importante para o profissional ter um diagnóstico, como para falar com outros profissionais. Certo. Mas quando eu olho para o sujeito, que tem o autismo, mas cada criança autista é uma criança. Existem diversidades. Então, quando uma criança chega, eu olho para a criança, para o sujeito que está aqui na minha frente. Que história esta criança está me contando? E o trabalho da gente é buscar o potencial que ela pode desenvolver. Eu sempre digo que no quadro de autismo, especialmente, né, mas em todos os quadros, mas especialmente, você tem que encontrar a porta de comunicação. Quando você encontra a porta de comunicação, não tem criança que não se comunique. É verdade. A dificuldade é nós encontrar a porta de comunicação. Então, é muita atenção. Assim, eu sempre, quando eu orientava educador, eu sempre dizia assim, tem que ficar com os olhos, ouvidos e todos os poros abertos para compreender o que o outro está me contando. O que essa criança está necessitando naquele momento, naquele período da vida dela. Nós não trabalhamos com o sintoma, nós trabalhamos com o que ela pode, não com o que ela não pode fazer. E do que ela pode, nós ajudamos na maturação psicológica. E tem muitas crianças, Nelly, que chegam ali no teu consultório, e com os pais, obviamente, e os pais provavelmente falam da dor da criança, né? Porque a criança é isso, aquilo, e às vezes não é nada disso, né? Às vezes não. Então, assim, é claro que quando chega alguém para tratamento, né, ou uma busca de ajuda, sempre se traz um sintoma, né? Vem por meio do sintoma. Na verdade, assim, o nosso olhar é assim, o sintoma é um significante, é o que está externo, é o que está aparente. E o nosso trabalho é buscar o significado, o que está por trás do significante. E o significante não importa. É de uma forma, o sintoma é uma forma que ele achou para contar do que não está bem dentro dele. Então, quando você encontra o significado, é muito lindo, assim, porque quando a criança se sente escutada, porque você não fica olhando para o significante, para o sintoma. Você olha para o que ela te conta exatamente. Por trás daquilo. Exatamente. Quando a criança, é lindo como ela se comunica, né, falando de autismo. Não, claro. É lindo como ela vai desenvolvendo, como ela vai mostrando por meio das suas ações, do seu brincar, do seu jogo, né? A história dela. E quando ela é escutada na sua história, nossa, eu posso passar dias aqui contando história para dizer, né? Até difícil às vezes selecionar. Você identifica outras coisas que... A gente pode ajudá-la, porque ela começa a modificar, Uma criança brinca daquilo que tem medo para superar o medo. A gente usa o termo, né, que é um termo emprestado da psicanálise, dos fantasmas. Então, uma criança invadida de fantasmas... Fantasma é tudo aquilo que está... Por trás ali do que ela imagina, né, dentro dela. Então, quando ela é invadida de fantasmas, ela não dá conta de lidar com determinadas coisas. Então, quando ela pode brincar disso,
traz através do brincar, de forma prazerosa no jogo, ela pode superar as angústias. Que legal. E aí, claro, o profissional tem que estar preparado para responder a este jogo. E entender esse jogo, né? Porque é interagir também interagir com jogo. isso. Legal. Gente, a gente vai para um breve intervalo rapidinho. Falamos com Nelly Maria Tavares, ela que é psicóloga, especialista em psicomotricidade, contando um pouquinho para a gente de como é esse tipo de especialização e como aplicar também nessa criançada, tá bom? A gente volta com mais um bate-papo com ela. É bem rapidinho, toma um cafezinho e a gente volta já já. Então, pessoal, esse aqui é o nosso espaço que a gente tem dedicado ao portal Carlos Maganin dentro do Atlântico Shopping. É rádio e TV web e um portal de notícias, mas também tem espaço para gravações de podcast, para você ter a estrutura completa dentro do Shopping Atlântico, com conforto, com segurança e também com a qualidade aqui desse ambiente preparado para você. Então, não perca, www.portalcarlosmaganin.com.br, lá tem as notícias, tem o link para a rádio, para a TV web e também para você que quiser anunciar aqui no portal Carlos Maganin, tem lá o link para você ter o nosso telefone para anunciar dentro do portal, certo? Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente. Voltamos com Nelly Maria Tavares, psicóloga e também especialista em psicomotricidade, contando um pouquinho pra gente dessa especialização maravilhosa. E agora vamos falar um pouquinho, então, Nelly, sobre o... como é que é? Mahalila. Mahalila, gente. É um jogo védico indiano, né? Por isso tem esse nome, que significa os grandes jogos de Deus, né? O grande Coisa jogo boa. de Deus. Conta um pouquinho pra gente desse jogo maravilhoso. Então, eu trabalho com o jogo da vida, que tem como metodologia o Mahalila, que é esse jogo indiano, e os arquétipos. Então, é um trabalho que a gente estava falando agora há pouco do Enneagrama, então eu vou entrar um pouquinho no Enneagrama. Pode entrar, porque nem faz sou parte. especialista em Enneagrama, trabalho há muitos anos com o Enneagrama, e foi por conta do Enneagrama que eu me encantei também com o Mahalila. Eu sou encantada com o Enneagrama, ao ponto que eu escrevi um pouquinho sobre o Enneagrama, eu gostaria de escrever mais, né? Eu tenho o livro Transformação da Gotinha do Orvalho, né? É isso aí. O Enneagrama, ele fala sobre quem somos nessa jornada da vida, né? Ele traz as nossas características, o ego que construímos, a essência, quem verdadeiramente nós somos, né? E quais os traços de personalidade no todo da nossa vida. Certo. Mas na jornada da nossa vida, nós temos muitos desafios. E olha que legal, o Mahalila, jogo da vida, ele mostra para você quando você tem um desafio em determinado momento da sua vida. Então, nessa jornada da vida, onde você tem muitos desafios, você vai perguntar nesse jogo, é um jogo de tabuleiro, né? Mas aí dentro do livro tem esse jogo? Não. Não. O Mahalila é outra especialização, outra formação que eu fiz. Certo. Né? Então, eu tô falando por que eu me encantei. Porque no Enneagrama eu conheci, a gente consegue compreender qual os traços de personalidade, como você funciona, que características você tem. E o Mahalila diz assim, nesse desafio que você traz para o jogo, sempre que você vai fazer uma sessão do jogo da vida, né, Mahalila, você vai levar uma pergunta, um desafio, uma questão que você está com dificuldade de resolver. E ele vai dizer exatamente
que questões do seu ego você precisa ultrapassar, precisa trabalhar, que orientação, que compreensão você tem que ter para que você possa vencer aquele desafio. Para que você possa desenvolver aquilo que está... ultrapassar o desafio. Aquilo tá ele te te dá a limitando, resposta, né? Ele te dá a resposta do que como tá se fosse um propondo teste, desafio. Nelly? Não, é um jogo. É um jogo mesmo. Indiano que tem... Se compra esse jogo? Se compra também, mas eu fui uma das que comprei o jogo e pensei que eu estava jogando. Não dá para jogar sem ter uma formação. Porque se você não compreender profundamente, você é uma brincadeira sem graça, inclusive. Olha só. Sem graça. Quando você compreende os fundamentos, ele te dá respostas. E como que você aplica esse jogo com as pessoas? O material dele é um tabuleiro, né? Com 9 colunas, 8 níveis, e você ele funciona por sincronicidade. Quando você mentaliza seu desafio, você foca no seu desafio, ele abre um campo inconsciente. Eu também sou consteladora familiar, né? Uhum. Então, eu trabalho com os níveis de consciência como consteladora, né? E aí, foi uma das coisas que me levou também a aprofundar no Mahalila, justamente porque ele também abre um campo de consciência teu, e vai mostrar trazer à luz o que está no inconsciente, que está te impedindo, te bloqueando de vencer aquele desafio. Então você vai jogar o dado, então é um campo de energia. E por sincronicidade vai cair exatamente no número que vai te levar para casa, que vai dar explicação, né? Tu vai passando pelas casas, né? Vai cair exatamente na casa que tem a orientação que você precisa. Gente. É muito lindo. Eu convidaria você para participar desse jogo coletivo que eu vou fazer, que é uma pincelada. O jogo coletivo que eu vou fazer na livraria Top Livros. Que é aqui no Atlântico Shopping, primeiro piso, do ladinho ali da escada rolante. Gente, a Nelly vai estar lá de 18 de maio, é isso? 18 de maio, a partir das 14h30, né? Uhum. Eu vou aguardar uns 30 minutos, vou fazer a apresentação dos meus livros também nesse dia. E a partir das 15 horas iniciar o jogo. Quem quiser já se inscreva lá na livraria, né? Ai, que legal. Porque a gente vai ter um limite de espaço, né? E eu tenho o tapete do Mahalila, que tem o tabuleiro grande para grupo. E é como se a gente entrasse num campo, né? Numa outra dimensão, e vai vindo as respostas, os insights, mesmo coletivo. Eu acabei de fazer um grupo em Itapoá semana passada. Certo. Coletivo. As pessoas ficaram assim, isso é mágico, né? Porque mesmo coletivo eu tiro só um arquétipo pro jogo, né? E as pessoas têm insights, elas dizem, nossa, tá falando comigo, isso é para mim. Uhum. Sempre vai mostrar as casas que vão dar uma resposta que serve para o grupo todo. Agora imagine no individual. Não, individual é o magnífico. Que você discute o desafio, vê com a pessoa na história dela se realmente é aquilo que ela precisa. Exatamente. E aí você tira um arquétipo para ela exclusivamente. A gente costuma dizer que ele tem uma precisão cirúrgica. Uhum. É mágico, a gente fica de boca aberta quando, puxa, mas está dizendo para mim isso. E aí, e coisas assim que traz de problemas que você tem que trabalhar, questões que você precisa vencer. E como eu conheço o Enneagrama, conheço os traços de personalidade, quando eu vejo isso numa pessoa que sei o traço, tá falando do que naquele ego, naquelas características de personalidade específico. Porque, tipo assim, você sabe o teu traço de personalidade, Sim. Você conhece o Enneagrama. Uhum. Mas ele tá te falando como você funciona em geral no mundo, né? Aqui na vida. Mas o Mahalila diz assim, mas nesse desafio que você precisa ultrapassar, exatamente isto e isto que você precisa Ele fazer. aponta as dificuldades, né? Exatamente. Ele aponta os limites. Orientação, abre uma compreensão. Hoje ainda recebi uma mulher que vai fazer uma mensagem de uma mulher que vai fazer pediu para fazer a formação, que eu vou dar uma formação em Curitiba e outra no interior do Paraná. Uhum. Que eu dou formação de terapeutas. Certo. Então você vai aprender para você poder aplicar para outras pessoas. E qual é o tipo de terapia que você dá essa formação?
Quais são as terapias? É a psicomotricidade? Não, só formo facilitadores do jogo da vida do Mahalila. Só para o Mahalila. Eu estou me abrindo para 40 anos de profissão, né? Eu estou me abrindo para trabalhar com outras formações, certo. Mas eu estou começando com essa porque, na verdade, quando eu oriento dentro desse jogo, é com toda a experiência que eu já tenho, né? Então, por exemplo, eu vou dar o curso do Mahalila com um curso básico de Enneagrama, para a pessoa já saber sobre como as pessoas funcionam desse jeito. Arquétipos, né? Você vai ver o desafio dela, tem a ver com o jeito que ela é, com quem ela é nesse mundo, né? E quais os desafios que ela tem que enfrentar. Mas ele não vai trazer como um todo, né? Todo que você tem que vencer na tua personagem, mas ele vai trazer num ponto específico. Naquele ponto específico. O que está te bloqueando? O que você precisa olhar, né? E como eu estava falando dessa senhora que veio se inscrever, ela disse assim, mudou minha vida, eu joguei 2 vezes e mudou minha vida, começou a abrir caminhos para mim, porque eu enxerguei coisas que eu não enxerguei. É como se você fosse tirando véus. Cada casa que você cai é um véu que você tira. Que legal, Nelly. Eu nunca ouvi falar também ele desse... Ele dá uma clareza. Eu conheço o Enneagrama, né, pelos arquétipos, já fiz estudos sobre, né, até teste ali para ver qual é o tipo do nosso Enneagrama, né, nosso bicho, né, traço, qual o traço, né, porque tem Enneagramas que são pelo número e pelos arquétipos, né, formiga, urso, e assim vai, né, águia. O animal o animal que você que caracteriza, né, esse traço. Isso. Os arquétipos são aquela primeira impressão, né? A energia que está vibrando naquele momento. No Mahalila nós usamos como um guia interior. Quando você é sorteado o arquétipo, ele já dá uma orientação. O que está, como está sendo essa energia, com que energia? Por exemplo, o arquétipo do guerreiro. Se você... por exemplo, está indo buscar resolver o desafio, às vezes, com o aspecto negativo do guerreiro, que é só... Nem tudo é luta, né? Nem tudo você tem que estar armado, né? Ou que você precisa para o seu desafio, assim, aquela força. Nossa, isso na verdade muito por cima que a gente pode falar aqui, né? Porque cada tema que a gente está levantando aqui... Dá umas horas. Dá umas horas de conversa, mas é bom porque tem muitas pessoas que não conseguem se identificar ainda, né? Tem né? Todo mundo tem seus limites, né? Seus limites, assim, de traumas, de medo, né? De limitações e de evolução. Né? E nós somos fadados à evolução, nós estamos aqui para evoluir. O homem é voltado para conhecer, para desenvolver, né? E quando você sabe quem é você, fica mais fácil. Fica mais fácil. Você sabe os caminhos, não é só saber quem é você, mas que caminhos para evitar o estresse, para você ir para o ponto de crescimento, para a tua evolução. Quem verdadeiramente você é, porque é para a gente trazer a nossa essência para a nossa existência, né? Isso é muito curador. É verdade. Não, perfeito. Conta um pouquinho pra gente, Nelly, desses livros que você mesmo tem 2 que foram de autoria própria e um da sua filha, é isso mesmo? Que ela... Então, o Enneagrama, a transformação da gotinha de orvalho, eu usei a metáfora da gotinha de orvalho para falar da essência, porque eu trabalho o Enneagrama como evolução emocional e espiritual. Eu usei a metáfora das capas de medo para falar dos traços de personalidade, que é a nossa persona, a nossa máscara, né? E ele é lúdico, assim. Eu juntei o sistema, né, de uma forma lúdica para que possa trabalhar a inteligência emocional das crianças. Ele vai falar de virtudes e sombras. Perfeito. Né? Então, para o adulto ler para sua própria criança interior, né? Legal. E para ler para a criança, para ajudar a criança perceber, né, as suas características de forma lúdica, né? E
o outro livro é o de psicomotricidade, de orientação transpessoal, porque eu trago toda essa visão integral do ser humano para dentro da psicomotricidade. Maravilhoso. Quando eu tenho uma criança, não é só a psicomotricidade, é essa visão integral, né, do que ela, dentro do sistema dela, do que ela está trazendo dos ancestrais, da família, de tudo. Como um todo, ela nesse contexto, nessa influência sociocultural que ela está no momento, enfim, emocional, cognitivo, físico. Então eu trouxe essa busca, né, de compreensão do eu, integrando o pensar, o sentir, o agir e o intuir, que é a nossa dimensão espiritual. E o autismo por inteiro. Que é esse da. Um olhar por. Não, esse é outro aqui. Esse é um. Vários autores, não sou sozinha, né? E eu tenho um capítulo que é olhar da, né? Que seria o olhar da própria psicomotricidade, um olhar por inteiro, né? Como o próprio livro diz, tem várias visões assim. Então eu coloco também a percepção do autismo por uma psicologia integral, né, dentro de uma visão mais integral. Certo. E aquele outro livro lá não é meu, na verdade, né, é da minha filha, e que eu acho que muitas pessoas conhecem, o projeto Somos do Mar, porque ele nasceu aqui, e quando ele tomou um corpo, né, porque eles trabalham com educação ambiental, ele é oceanógrafo, ela é engenheira ambiental, e eles quiseram falar de forma lúdica. Eu digo que eles fazem uma terapia, porque é muito terapêutico o trabalho deles, porque eles usam muito para tocar o emocional da pessoa sobre essa questão do lixo no mar, nos oceanos, né? Sobre o cuidado com o planeta. Sustentabilidade, né? Sustentabilidade. E aí eles montaram um teatro, eles usam as figurinhas. Ela faz tecido acrobático, ela faz um teatro onde eles estão assim usando de forma poética, né? Usando a arte para falar do lixo, para não ficar tão pesado. É muito gostoso. Eles apresentaram aí que legal. Muito por aqui pela região. E daí chegou um tempo que eles quiseram fazer eles estão fazendo, né, maior pesquisa sobre lixo marinho no litoral brasileiro. Então eles saíram do Rio Grande do Sul, hoje estão na Bahia, vão fazer a ideia é ir até o Amazonas, então venderam tudo que eles tinham, agora moram no motorhome, né? Olha, eles estão indo pelo litoral para fazer essa pesquisa e ao mesmo tempo trabalhando com oficinas de educação ambiental e apresentando teatro gratuitamente. Inclusive eles estão fazendo agora um financiamento coletivo, porque ela quebrou o pé lá na Bahia. Ai, meu Deus, tiveram que parar. O que ela aproveitou? Na pandemia, o livro dela surgiu, porque na pandemia eles não podiam ficar na praia apresentando o teatro deles, nem fazendo as oficinas. Ela transformou o teatro em livro. Esse é o teatro transformado em livro. E agora na Bahia, enquanto ela descansa, ela carrega a pedra, né? Quanto melhor o pé dela, ela resolveu fazer, porque esses eram um primeiro de uma série. Certo. Então agora eles estão lançando outro livro, ela está escrevendo outro livro, mas daí como eles pararam e como, né, eles precisam de ajuda porque são independentes, né, para entregar gratuitamente o trabalho deles, né? Na praia, eles estão fazendo financiamento coletivo, até entrem lá, ajudem, por favor. Com certeza. Depois manda o site aí que a gente... Para que ela possa escrever o livro, né? Porque o que daí que eles se sustentam? Na venda dos livros e, enfim. Claro. Uma ou outra escola particular que paga, né, o teatro para eles apresentarem, mas eles vão apresentando gratuitamente nas praias. Nas praias. Eles montam a estrutura toda. Esse outro segundo livro é sobre como é que é? Oceano climático. Que vai falar dessa questão climática agora. Que legal, que legal. Então, são esses os livros que você vai apresentar na Top Livros no dia 18? Na verdade, a ideia é dos meus livros mesmo. Que né? são esse daqui? A psicomotricidade, a transformação da gotinha de orvalho e o autismo, um olhar por inteiro. Esses três, mais esse jogo da vida... Sim, esse é um presente que vou dar para quem vir na apresentação do livro, né? Porque estarei fazendo gratuitamente um jogo coletivo. As pessoas vão poder trazendo, traga seu desafio, traga seu desafio e posso lhe assegurar pela experiência já que vai ter insights, vai ter compreensão, vai ajudar
vai dar um empurrãozinho aí para você vencer seu desafio. E qual é o horário, Nelly, que as pessoas podem chegar aqui na Top Livros? Tem que vir com disponibilidade de 2 horas para o jogo. Tá. Pelo menos, às vezes dura 1h30 o jogo, né? Mas eu já estarei ali a partir das 14 horas, mas eu começo o jogo às 15. E o jogo, então depois ótimo. que começou, não dá para entrar. Porque É a dinâmica. É a dinâmica, né? Então, gente, preste atenção, 18 de maio, aqui na Top Livros, do primeiro piso do Atlântico Shopping, vai ter aí a autora e psicóloga Nelly Maria Tavares falando dos seus livros, apresentando, né, suas obras ali pessoais e também dando esse, né, de uma forma gratuita, dando esse jogo, né, para vocês se conhecerem melhor, se desafiarem e se desenvolverem emocionalmente, psicologicamente, entenderem melhor quem são vocês. Então, é realmente um convite, né, Nelly, que a gente faz aqui para todos vocês, ouvintes, né, para todos vocês que acompanham o nosso podcast, que estão sempre ligados nas novidades do Atlântico Shopping, tá bom? Nelly, muito obrigada, foi maravilhoso conhecer teu trabalho, parabéns, né, por você aí, né, cada vez mais mostrar para as pessoas o que as pessoas podem se curar emocionalmente, isso é o mais importante, né, e poder trazer seu conhecimento aí para as pessoas evoluírem cada vez mais. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Porque realmente autoconhecimento é tudo. É verdade. E quanto mais as pessoas tiverem oportunidade de passar por processo de autoconhecimento, é menos sofrimento, gente. Isso aí. E Autoconhecimento quanto menos sofrimento, mais, né, a gente se sente mais leve, com mais paz. Sim, sim. Então tá certo. Obrigada, Nelly. Até a próxima semana, gente. Um beijo para todos vocês e até logo. Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu tô aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a rádio web e também para a web TV. Então muita informação também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente.